Bom dia, manhã de 11 de agosto, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 589. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de João. João, capítulo 6, versículo de número 53. Lemos e 54, lemos assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos então à dificuldade. Normalmente, qual é o problema dessa passagem? É que normalmente os cristãos evangélicos dizem que nós devemos tomar a Bíblia no seu sentido literal. Mas como é que podemos tomar a Bíblia no sentido literal e comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, para que tenhamos vida? Será que isso não seria tomar literal demais esse sentido? Vamos à solução. Normalmente as escrituras é tomada no sentido literal, e o texto tomado no sentido literal também está correto, mas pelo fato de ser tomado no sentido literal, não significa literalmente que temos que comer a carne do Filho do Homem, ou seja, tomar no sentido literal não significa tomar literalmente. Então, podemos ver aqui e podemos dar outros exemplos de como não podemos tomar literalmente. Olha só, no sentido literal, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Mas no sentido real, sabemos que ele está falando de algo, de uma vida espiritual. Portanto, Jesus é literalmente uma videira, mas literal é uma videira, mas não literalmente, o que implica que ele teria, porque ele tinha braços e pernas e não tinha, na verdade, ramos em si. Sentido literal significa comunicar, às vezes, figuras de linguagem. E é claro que aqui estamos diante de uma figura de linguagem, que nem quando dizemos que Cristo é o fundamento da igreja. É uma figura de linguagem e às vezes até uma metáfora. Não quer dizer que ele literalmente seja o fundamento, ou seja, que ele literalmente seja uma pedra de granito no canto da igreja. Nós vemos muitas indicações disso em João 6, que devemos olhar o sentido literal sem tomar literalmente. Por exemplo, literalmente, ou no sentido literal, Jesus quer que nós comamos a sua carne e bebamos o seu sangue, e isso no sentido figurativo. E vamos ver por que é figurativo. Porque Jesus está dizendo que ele é a verdadeira comida. E as palavras que ele fala aqui, porque que é tomado espiritualmente, porque em João 6,63 diz: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Segundo, seria um absurdo e um canibalismo comer Jesus fisicamente. Terceiro, Jesus não está falando da vida física, mas da vida eterna, de acordo com João 6,54. Quarto, ele está chamando a si mesmo de o pão da vida, um contraste com o pão físico que os judeus comeram no deserto como o maná e morreram. Quinto, ele está usando figura, sim, literal, de comer, mas paralela com a sua carne, para que nós possamos permanecer nele. Da mesma forma, ele fala isso em João 15, 4 e 5, que nós devemos permanecer na videira verdadeira, que é outra figura de linguagem. Nessas figuras de linguagem, não podemos tomar literalmente, mas sim, o sentido é literal. Sexto, nós estamos falando de comer a carne e beber o sangue. Isso no sentido literário
é impossível acontecer, mas devemos sim comer, porque faz parte do sentido literal das Escrituras. E não estamos falando de comer a carne humana ou de beber o sangue humano, porque isso é proibido em Atos 15 e 20. Finalmente, o sentido figurativo aqui do verso não suporta aquilo que os católicos romanos crêem no conceito da transubstanciação, ao dizer que nós temos que comer o corpo de Jesus na comunhão. Portanto, e podemos falar mais disso em Lucas capítulo 22, versículo de número 19. Portanto, o sentido literal nem sempre significa literalmente. Esperamos que você tenha entendido e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.